Por favor, abre a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Projeta, eu não mandei o slide hoje, não fiz, na verdade, mas só deixar o texto projetado já atende aquilo que vai ser necessário. Quero conversar com você um pouco em cima desse texto, um texto de 1 Pedro, e a mensagem é muito simples, tem algumas joias, algumas preciosidades aqui nessa epístola de 1 Pedro, e eu quero repartir com você algumas coisas preciosas aqui. A mensagem é muito simples mesmo. O que Pedro está incentivando os crentes, leitores dessa epístola, a fazerem ou a se comportarem, como tendo as coisas do céu ou as coisas da eternidade como prioridade na vida, né? E não colocar as coisas naturais ou as coisas que são passageiras, ou as coisas que vão derreter, que as coisas que vão perder o seu valor com o tempo, como grande alvo da nossa vida. Então o apóstolo Pedro está lembrando os crentes dessa verdade que faz parte de todo filho de Deus. Focar no eterno e viver nessa terra com os olhos no eterno, mas não apenas esperando a eternidade, mas fazer da tua vida um projeto para a eternidade. Amém? Amém? É um pouco diferente, não é apenas aguardar, não. É você funcionar nessa vida, é você exercer o teu chamado, é você cumprir a tua vocação, trabalhar, desculpa a redundância, no seu trabalho, né? Fazer o que você faz, o que você precisa fazer como parte de um projeto que tem a ver com a implantação do reino de Deus. E essa mentalidade percorre o Novo Testamento todo, ou seja, na verdade, não é apenas pastor, não é apenas os líderes de uma igreja ou de uma comunidade que são os vocacionados, que são os chamados. Todos nós somos chamados a exercermos o nosso sacerdócio integral, né, onde nós estivermos. Todos nós temos esse chamado. No Novo Testamento, essa mentalidade, ela é desenvolvida, é amadurecida, é cultivada por praticamente todos os seus autores, e alguns tratam com um pouco mais de atenção essa temática, que nós, filhos de Deus, nós precisamos fazer do nosso dia a dia, da nossa vocação, do nosso dia a dia mesmo, tudo isso dentro de como se tivesse, mas estando dentro de um projeto que tem a ver com a manifestação do reino de Deus, a manifestação de Jesus, o amor, né, que é a característica do reino de Deus, fazer da tua profissão, seja, não importa o que você faça, aonde você estiver, você tem o propósito de fazer daquilo um instrumento nas mãos de Deus para compartilhar as verdades que dizem respeito à eternidade. Então essa é a ideia, né, que Pedro está repartindo aqui com os irmãos. Essa é a mensagem, só que eu vou entrar no texto e a gente vai passear no texto e dentro da ideia aqui, e eu convido você a vir comigo para a gente tentar disponibilizar nossa mente, nosso coração ao Espírito Santo, para que Ele forme essa mentalidade, Ele santifique essa mentalidade, Ele produza dentro de nós essa mentalidade que deve estar na vida, na mente de cada um dos filhos de Deus. Amém, gente? Amém? Então, que o Espírito Santo possa fazer isso em todos nós, nessa noite, com o estudo desse texto, pequeno texto que a gente separou aqui. Ora comigo, por favor. Senhor, nós estamos na Tua presença e com temor, porque sempre estamos, porque queremos ser bons instrumentos para repartir verdades
da Tua palavra que devem nos edificar, nos abençoar, mas deve também nos transformar, deve também nos amadurecer, deve, Senhor, fazer a gente ficar mais parecido com Jesus, um pouquinho mais hoje do que ontem e menos do que amanhã. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, com cada um de nós, e ministre, por favor, a Tua vontade. Permeia a nossa mente, permeia nossos pensamentos, e nos instrui nessa noite. E eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, provavelmente na década de 60 do primeiro século, ele estava em Roma. Ele chama na primeira epístola da Babilônia, era um apelido que os judeus davam para Roma, fazendo sim uma comparação com o período do cativeiro babilônico que aconteceu em 605 a.C., né? E se estendeu até pelo menos 538 a.C., e foi um tempo muito marcante na vida de Israel, da história do povo de Deus, até o cativeiro e depois do cativeiro. E o período depois do cativeiro, de 538 até Jesus chegar, até João Batista, né, chegar anunciando Jesus, foi um período muito interessante, que o Antigo Testamento separa os profetas do pós-exílio, os profetas do pré-exílio. É uma divisão muito importante, o cativeiro babilônico. Havia muita idolatria no meio do povo de Deus, e o cativeiro babilônico tinha um propósito pedagógico de destruir essa inclinação idolátrica no povo de Israel, e de fato isso aconteceu, numa certa medida, né? Mas foi muito marcante em todo o povo de Israel. Foi uma disciplina muito dura da parte de Deus para o seu povo. E isso às vezes acontece, ok? Deus às vezes disciplina a gente e com o propósito de produzir salvação, né? É isso que Ele faz. Quando Ele disciplina, Ele quer livrar a gente do mal, quer livrar a gente de problemas. E assim Ele fez com Israel também. Muito bem. Então, no primeiro século, os cristãos apelidaram Roma de Babilônia. Então, quando Pedro fala que estava, né, na Babilônia, quer dizer que ele provavelmente estava com o apóstolo Paulo preso lá em Roma também. Talvez o ano fosse 64. E 64 foi o ano que Nero colocou fogo em Roma, né? Pelo menos muitos dos historiadores acreditam de fato nisso. A maioria acredita. Então, e depois desse fato de colocar fogo em Roma e acusar os cristãos, aí a perseguição contra os cristãos intensificou exponencialmente, fazendo com que desenvolvesse novos níveis de perseguição, ao ponto de, no ano de 67, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro foram mortos em Roma, e desenvolveu a perseguição, o clima da perseguição, a tal ponto de, no ano 70, eles invadirem Jerusalém e destruírem Jerusalém completamente, distribuírem, né, espalhou todos os israelitas pelo mundo até 1938, eu acho, 38 ou 48, não lembro mais, acho que 38, depois da Segunda Guerra Mundial, quando no dia 14 de maio, Israel, né, foi decretado como nação novamente, e voltaram a se reunir lá e tal. Muito bem, Pedro estava em Roma, e ele, de Roma, escreveu uma carta para algumas igrejas que não foi ele que deu nascimento, para algumas igrejas que estavam na região da Ásia Menor. E a Ásia Menor é aquela região da Turquia, mas quem evangelizou aquela região da Turquia foi o apóstolo Paulo. E Pedro escreve essa primeira epístola para as igrejas de toda aquela região da Ásia Menor, Galácia, as cidades ali da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, no território que hoje é a Turquia. E assim
Pedro, como o apóstolo, ele envia essa epístola. Por quê? Em 64, a perseguição estava intensificando contra os cristãos. E os cristãos de toda essa região, considerada a Ásia Menor, a lista da cidade está no primeiro capítulo, primeiro verso da epístola, estavam sofrendo também perseguição. E o apóstolo Pedro escreve essa epístola com esse propósito: olha, fiquem firmes no meio da perseguição, fiquem firmes, não apenas suportando as lutas e as perseguições. Esse não era um único conselho, o conselho era composto, tinha outras exortações. Fiquem firmes diante da perseguição e das injustiças, mas mantenham-se puros. Era um conselho triplo, ok? Fiquem firmes diante da perseguição e da luta, mantenham-se puros e continuem compartilhando o bom testemunho de Cristo e amando as pessoas, porque vocês nasceram de novo, foram inseminados com um gene de Cristo, e vocês nasceram de novo, vocês são nova raça, nova geração, sacerdócio santo, real, e vocês são o povo do amor. Vocês são o povo do amor. Então, manterem-se firmes e constantes, manterem-se puros e manterem-se na obra missionária, compartilhando Jesus e tocando e abençoando pessoas. Amém, gente? Essa era a grande exortação do apóstolo Pedro. E com esse propósito, ele começa a epístola de 1 Pedro desenvolvendo a temática da redenção. O primeiro assunto que ele desenvolve depois da salvação é a redenção e a salvação. O assunto de 1 Pedro é a salvação. Já que vocês são o povo remido, então, já que vocês são o povo da salvação, então, já que vocês foram perdoados os seus pecados, foram purificados na sua alma, então compartilhem desse amor que entrou em vocês. Já que vocês nasceram de novo e a vida entrou em vocês, então compartilhem. Tem uma obra que precisa ser realizada. E quando chega aqui no verso 22 do primeiro capítulo da epístola, ele, ainda dentro dessa ideia de falando da salvação e de como é a vida do salvo, da redenção e de como o remido vive essa vida, ele chega no verso 22 dizendo o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, tendo em vista passa a ser um alvo, tendo em vista passa a ser um objetivo, já que nós tivemos os nossos pecados perdoados e a nossa alma purificada, quando entendemos a verdade do Evangelho, a verdade de que Jesus é o Senhor e o Salvador, e nós obedecemos a essa verdade, ok? Entenda dessa forma, não entenda de que a nossa obediência irrestrita, a nossa obediência inequívoca, a nossa obediência perseverante é que nos produz a purificação ou a santificação da nossa alma. Não é exatamente essa a ideia desse texto. A ideia desse texto, porque Jesus é o santo, Ele é o puro, é andando com Ele que somos purificados, somos santificados, ok? É andando com Ele. Deus é naturalmente santo, Deus é ontologicamente santo. A santidade é um atributo exclusivo de Deus, e de nós não sai santidade, de nós não sai pureza. Mas quando eu ando com Deus, quando eu caminho com Deus, quando eu me relaciono com Deus, Ele vai santificando a nossa vida. Amém, queridos? E é um processo, às vezes, de obediência e depois
de alguns vacilos e de arrependimento, e depois de confissão, e depois de purificação novamente, e é um processo em que a gente vai sendo santificado, é uma obra de Deus na nossa vida. Já fomos separados, já estamos no caminho da salvação, mas a santificação do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa vida, a purificação da nossa vida, do nosso caráter, da nossa índole, para a nossa índole se parecer com a índole de Jesus, o nosso caráter para se parecer com o caráter de Jesus, isso é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo em nós, amém, gente? Na vida daquele que está andando com Deus. Então, nesse processo, que quando nós obedecemos à mensagem do Evangelho, e entregamos a nossa vida, e fizemos de Jesus o nosso Rei, fizemos de Jesus o nosso Senhor, e o nosso Salvador, e passei a andar com Ele, ser um discípulo de Jesus, eu entrei no caminho da salvação, e entrei num caminho puro, e estou sendo purificado por Ele, amém? Isso vem acontecendo processualmente em todos nós. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Agora olha o verso 23. Pois fostes regenerados. Essa palavra, pois fostes, dá uma ideia interessante aqui. É como se o verso 23, é como se a estrutura do texto tivesse de alguma forma trocada, é um estilo, né? É como se o verso 23 fosse a razão do estilo de vida do verso 22. Estão comigo? Amém? O verso 23 é a razão do estilo de vida do verso 22. Qual é a razão então? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Pois, verso 24, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Volta comigo no verso 23. Verso 23, então, é a razão de nós termos um estilo de vida que anda em purificação constante, processual, na presença de Deus, em santificação, na presença de Deus, e o amor é o grande fruto da nossa vida, ok? É o grande fruto que se vê nos nossos relacionamentos, é o fruto que se vê nos nossos relacionamentos comerciais, é o fruto do relacionamento que se vê nos nossos relacionamentos dentro de casa, na família, marido, esposa, filhos, vizinhos, o amor, uma leveza, uma paz, uma predisposição para abençoar, uma predisposição para ser agradável, uma predisposição de ajudar as pessoas, de compartilhar uma palavra abençoadora, de dar esperança às pessoas. Isso que está em nós é um fruto da salvação, é um fruto de Deus na nossa vida. E esse amor que pode ser visto e deve ser visto em todos os níveis da nossa vida, em todos os relacionamentos, tudo isso é proveniente do novo nascimento, que está no verso 23. Pois fostes regenerados. Agora, regenerados não de semente corruptível. É muito interessante aqui. Regenerados é literalmente nascer de novo. Jesus desenvolve a ideia do novo nascimento em João, capítulo 3, quando ele desenvolve aquele diálogo com Nicodemos, e ele fala da necessidade do novo nascimento. É nascer de novo mesmo, mas é nascer de novo como filho do reino, como filho de Deus. Nós nascemos do ponto de vista natural, ok? Toda a carne é erva. Essa
Tudo que está relacionado com o mundo natural é como a erva ou a flor da erva, ela apodrece, ela se gasta rapidamente e já não existe. E assim somos nós, assim é o nosso corpo, e assim é tudo que diz respeito à nossa natureza, a natureza humana e a natureza, de alguma forma, carnal. É evidente que a palavra de Deus em nenhum momento dá pouco valor ao cuidado dos nossos corpos, da nossa saúde, da nossa casa, da nossa família, da nossa renda. Claro que a palavra de Deus fala que tudo isso é importante, devemos cuidar dessas coisas, mas nada disso deve ser o fim, nada disso deve ser o alvo da nossa vida, nada disso, como mencionei domingo passado, a prosperidade não é o fim, ela tem que ser um meio. Amém, queridos? Tem algum problema de você ser rico, de você ser próspero, de você trabalhar e saber trabalhar com dinheiro e saber multiplicá-lo? Nenhum problema, pelo contrário, nenhum problema, desde que você não viva para isso, porque isso se estraga com o tempo. Nós não vivemos por aquilo que se gasta, nós não vivemos por aquilo que se perde, nós não vivemos por aquilo que é tão frágil como a erva do campo, que bate o sol, ela se seca e já não existe mais. A prosperidade, recursos, riqueza, deve ser um meio de manifestarmos o amor de Deus, é um instrumento de proclamarmos Jesus e repartirmos as verdades transformadoras do Evangelho de Jesus Cristo para todas as demais pessoas. Nós vivemos para isso. Todos nós vivemos para isso. Amém? Essa é a mentalidade do Evangelho, é a mentalidade do cristão no Novo Testamento. Então, pois fostes regenerados, nós nascemos em pecado, todos nós nascemos em pecado, a palavra de Deus fala isso, você bem sabe. Todos nós nascemos em pecados, e não há nada na nossa natureza que nos ajude a mudar esse quadro. Nós precisamos nascer de novo a partir não de um gene que venha dos nossos antepassados, que nos levam em última instância a Adão. Nós precisamos nascer de um gene, de um Filho de Deus puro e santo. Amém? Nascemos e herdamos malignidade, herdamos pecado, herdamos iniquidade. A nossa natureza está estragada, e não é por causa do seu pai, em última instância é por causa de Adão e Eva. A humanidade inteira nasce nessa condição, e é impossível mudar esse quadro. É impossível, eu não posso consertar essa natureza está definitivamente estragada, não tem conserto. O que eu preciso é nascer de novo. E esse regenerado, nascer de novo de uma semente incorruptível, a semente incorruptível é a palavra de Deus. Isso é um milagre, é um mistério, é o mesmo poder de uma palavra de um anjo que da parte de Deus Pai foi enviado para falar com uma Maria há 2000 anos atrás, e ela libera uma palavra para uma mulher, e essa palavra é inseminada num ventre, não por um homem descendente de Adão, mas pelo Espírito Santo, uma palavra. Por isso Jesus é a palavra, Ele é a própria palavra viva. João fala disso no primeiro capítulo do seu Evangelho. Então, uma palavra santa foi inseminada num útero de uma Maria, e nasceu o Filho de Deus. Essa palavra de poder do Evangelho, ela foi pregada por Jesus, foi pregada pelos discípulos os primeiros, e até hoje é pregada de alguma maneira misteriosa, de alguma maneira maravilhosa, de alguma maneira milagrosa.
a palavra do Evangelho, Jesus Cristo é Senhor, e só Ele é o Redentor, e não há outro. E todo homem e toda mulher nascem no ambiente da perdição, e só há um caminho que muda essa história e destino, e é o caminho de Jesus Cristo, é o Evangelho. E essa palavra, quando ela é anunciada, parece que ela tem o mesmo poder daquela palavra liberada pelo anjo Gabriel a uma Maria que inseminou e deu vida, trouxe vida, um novo nascimento. E essa palavra, essa semente incorruptível é a palavra de Deus, que até hoje nós todos compartilhamos, até hoje nós todos pregamos, e até hoje vivemos, precisamos viver essa palavra. Mas essa palavra incorruptível, de uma semente incorruptível, é muito interessante. Ela é semente mesmo, é a palavra que é inseminada, bem parecido com a ideia de quando um casal é casado, quando nasce uma criança, quando uma semente é depositada num útero de uma mulher e nasce uma criança. A palavra aqui é exatamente a mesma, uma palavra de Deus, de salvação, de Jesus Cristo. Ela é inseminada no espírito de um homem, de uma mulher, e dá a chance de nós aceitarmos essa palavra. E quando nós aceitamos essa palavra de salvação, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é o Messias aguardado desde a criação, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo é a própria humanidade, Ele é a própria raça humana, Ele é o Israel, Ele é a videira verdadeira, Ele é a figueira, Jesus Cristo é tudo, é Ele que dá sustentação ao universo. Tudo veio à existência pela palavra do seu poder. Amém? Haja luz, é Jesus, é Jesus. Haja firmamento, é Jesus. É a palavra que traz as coisas à existência. Amém, gente? A palavra que traz as coisas à existência. Tudo que existe no universo veio à existência, perdoa a redundância, por causa de uma palavra. A palavra é a matéria-prima de tudo. Vocês acompanham notícias e pesquisas de físicos falando sobre as descobertas do mundo atômico, e que até o final do século XVIII, do século XIX, começo do século XX, os físicos entendiam que a partícula menor, que não dava para ter partículas menores do que essa, era o átomo composto de elétrons, de prótons e nêutrons. Mas o avanço da ciência acabou descobrindo, os físicos acabaram descobrindo que existem micropartículas, existem quarks, existem outras partículas quânticas dentro de um átomo, e o átomo ele foi aberto, e há uma pesquisa que vai descobrindo novos elementos dentro de um pequenino átomo. E como esse conjunto de átomos, por exemplo, essas micropartículas que não dá para ter certeza se é massa, se é energia, quando elas se juntam num átomo, que junta com outro, junta uma porção de átomos e cria uma massa. E essa massa cria matéria. E essa matéria se transforma em algo que tem peso, em algo que pode ser visto, se transforma em algo palpável, água, plástico, madeira, tablet, né? Não vou bater no bicho, né? Então, se transforma em algo que você pode pegar, pode medir o peso, mas o que é isso? O que é massa, afinal de contas? Em outra instância, é energia flutuando, se movimentando. Existe uma lei que faz com que essa energia se organize, fique próxima uma da outra, e se juntando com um grande conjunto de átomos, formando uma molécula, vai criando uma existência, algo que pode ser medido, que pode ser
pesado e que vai ser usado para construir alguma matéria, seja ele metal, seja ela terra, seja ela madeira, seja ela o que for, não importa, seja ela pedra, seja o que for, não importa. Agora, o que dá existência a essas coisas? Quais são as leis? Por que os elétrons, eles estão ali orbitando em torno do núcleo e eles estão ali, não vão para fora, não se espalham? Qual é a lei? Quem que ordena essas coisas? Por que eles são obedientes? Qual é a força, qual é o poder que faz esse mundo micro, quântico, funcionar de maneira tão surpreendente e milagrosa? Se não for a palavra do poder de Jesus Cristo, estabelecendo uma ordem, estabelecendo um princípio, estabelecendo uma direção, Ele dando sentido e existência à própria existência. Jesus é que traz tudo à existência, ou seja, tudo só tem sentido com Jesus. A existência só tem sentido com Jesus. Sem Jesus nada tem sentido. Sem Jesus nós não somos gente, sem Jesus não somos humanos, sem Jesus a matéria não se sustenta, e a matéria que hoje se sustenta, ela é vista, ela existe por causa de um poder que Jesus determinou na criação, para as coisas funcionarem, o mundo micro e quântico, funcionarem de uma certa forma, de maneira organizada, para criar em massa, e isso aqui só existe porque Jesus deu essas ordens, mas isso faz parte da graça geral, ou seja, não importa se tem gente boa, tem gente ruim usando essa mesa, vai usar essa mesa, mas isso tudo parece que faz parte da graça geral, da misericórdia geral, porque Deus estabeleceu leis, e elas funcionam para gente boa e para gente má, porque chove sobre gente boa e sobre gente má, amém? Não importa, a humanidade inteira, boa ou má, vai se beneficiar dessas leis. No entanto, nós estamos falando de algo mais, nós estamos falando de nos unirmos e sermos um com aquele que é a própria existência, sermos um com aquele que é o Filho de Deus, sermos um com aquele que é a palavra viva, sermos um com aquele que traz todas as coisas à existência, e este que traz todas as coisas à existência, está dentro de mim. É por causa disso que andando com Jesus, Ele pode gerar consolo, Ele pode gerar alegria. A alegria mora dentro de nós e não depende de fatores externos ou situações, só depende de um fato: a alegria mora em mim. E tem nome, e o nome dessa alegria é Jesus Cristo. É por isso que eu posso crer contra os diagnósticos médicos, eu posso crer diante de todo um conjunto de impossibilidades, eu posso crer, porque aquele que pode todas as coisas e que é tudo em todos, habita em mim. Este que trouxe todas as coisas à existência, habita no meu ser, e eu sou parte, eu sou um com Ele, sou um com Deus. Portanto, esse nasceu em mim. Esse que é uma semente incorruptível, me foi semeada por uma palavra, a palavra do Evangelho. E essa me foi semeada, e eu aceitei essa inseminação de vida, e ela gerou um Filho de Deus. Quando eu entreguei a minha vida para Ele, alguma coisa não é legal, uma coisa, né? O poder de Deus, uma coisa é ruim, né? O poder de Deus entrou em mim e promoveu um milagre bem parecido com o que aconteceu com aquela Maria há 2000 anos, quando um Filho de Deus nasceu. Esse poder entrou em mim e gerou em mim uma identidade com o divino. A partir de Jesus Cristo, dessa palavra, e nasce, nessa hora que essa palavra é inseminada, eu aceito, ela me é inseminada, aí nasce um Filho de Deus, o Paulo Moral de Cristo, Wesley de Cristo, Bruno de Cristo, Silvia de Cristo, Fábio de Cristo,
Leandro de Cristo, João de Cristo, Gi de Cristo, Léo de Cristo, e assim vai. Amém, queridos? Amém. Nasceu de novo, uma semente incorruptível. Agora dentro de nós existe uma semente santa. Ele está me dando vida, está gerando vida, e essa semente é incorruptível. E essa semente tem a ver com a eternidade, não tem a ver com aquilo que se perde do mundo natural, do meu corpo físico, carnal. Essa semente tem a ver com a eternidade, porque a palavra de Deus é eterna. Amém, gente? Olha o último verso do texto que lemos. Ora, Verso 25. A palavra do Senhor, porém, toda a carne é erva, verso 24, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, permanece para sempre. Ou seja, a eternidade entrou em mim, e ela me orienta, e deve orientar a minha mentalidade. Eu vivo nessa terra pensando na eternidade, não apenas aguardando, mas eu vivo nessa vida e nessa terra, trabalhando pelos propósitos da eternidade. Amém? Ou seja, os propósitos da eternidade têm a ver com o espalhar dessa palavra geradora de vida. Está em nós a responsabilidade de espalharmos essa palavra geradora de vida. Amém, queridos? Portanto, basicamente, o que mais importa na nossa vida é espalharmos esta palavra geradora de vida, geradora de eternidade, geradora de cura, geradora de transformação, geradora de novos filhos do reino. Nós precisamos definir a nossa vida como que vivendo para esses fins, esses propósitos. Amém, queridos? Você vai usar a tua empresa, de alguma forma consagrar ela ao Senhor, e falar: Senhor, a minha empresa, tudo que é natural e pode se perder. Faça esse pensamento muito simples. Tudo que é natural e pode se perder com o tempo, deve ser apenas um instrumento que Deus te dá e Deus te permite ter, e você deve usar para cumprir os propósitos eternos, de continuar espalhando essa palavra geradora de vida, geradora de cura, geradora de transformação. Amém? E geradora de novos filhos do reino. Amém, gente? A sua loja de roupa, as suas festas que você faz, é só um pretexto. Eu quero que você ganhe muito dinheiro fazendo festa e decoração, mas muito dinheiro, muito dinheiro. Aí você fala assim: isso tudo só vai ter sentido se eu, a minha casa e os meus negócios proclamarem o reino de Deus. As casas que eu vender, a tapeçaria que eu fizer, tudo isso é bom, Deus abençoa, dá renda, beleza, mas eu quero fazer de tudo isso uma empresa do reino dos céus. Papai do céu é meu patrão, o negócio é dele, e a gente vai estourar a boca do balão para fazer essa mensagem transformadora e geradora de novos filhos, espalhar por onde a gente puder. Nós temos que viver para esses propósitos, e vivemos nesse sentido então, para as questões eternas. Amém? Aí a nossa vida, nós e a nossa vida servimos aos propósitos eternos do Evangelho, porque no fim das contas é isso que importa. Se você vende churrasco, espetinho de churrasco, faz disso um pretexto para espalhar o pão vivo do céu. Não importa se você é professor, professora, se você vende roupa para criança ou para adulto, se você
presta serviço para alguém, se você conserta uma máquina, se você instrui da assessoria, não importa tudo isso, se você é advogado, se você é servidor público, não importa o que você faça, importa quem você é. E você é um filho do reino, nascido de novo, gerado de novo como um filho do reino, para viver exclusivamente para os propósitos eternos. Amém? Como rei e sacerdote. Não é só o pastor que vive para isso, é só todos os filhos do reino. É só todos os filhos de Deus. Amém, queridos? Então, essa é a mensagem do apóstolo Pedro aqui, nessa epístola. Aí, o texto segue: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Amém, gente? Amém? O que seria interessante, ou seria o alvo do apóstolo Pedro, de que seus leitores, todos os crentes da Ásia Menor, lesse esse texto e se lembrasse da mensagem que já tinha sido pregada a eles, pelo apóstolo Paulo e por outros apóstolos que passaram também pela Ásia Menor, e agora pela epístola do apóstolo Pedro, lembrar aqueles crentes de que, apesar das lutas que eles tinham, das dificuldades que passavam, das perseguições que eles tinham, eles precisavam se lembrar de, buscando a Deus, manterem-se puros e santos na intimidade e na comunhão com o Senhor, porque isso é muito valioso, é muito mais valioso do que aquilo que se pode perder no mundo natural, porque nós vivemos por aquilo que não se pode perder. Amém? Por isso que nós podemos amar as pessoas de graça, porque nós já fomos carregados de uma carga de amor infinito. Aquele que é o próprio amor mora em nós. E nós podemos amar as pessoas, mas inclusive aqueles que nos odeiam, inclusive aqueles que não gostam inclusive aqueles que talvez nunca vão me dar um troco legal dessa bênção que eu estou dando, dessa bondade que eu estou manifestando, porque o nosso estoque de amor, ele é interminável, é eterno. O amor mora comigo, se misturou com a minha identidade. Tem a ver com o que eu sou, não com o que eu tenho. Porque tudo que eu tenho pode se perder. Mas aquilo que está ligado com a minha identidade, eu não perco. Deus é. O texto, quando fala, não diz que Deus tem amor. O texto fala que Deus João, Deus é amor. Amém, gente? Isso é identidade. Não é que Ele tem, não, Ele é. E eu sou o que sou. Eu sou o que sou? Quem que usou essas palavras? Jesus. Ele é quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus encarnado. E o Deus encarnado, o sustentador de todas as coisas, aquele que trouxe à existência todas as coisas, mora em mim. A gente tem problema? Não, os perdidos têm problema. Evidentemente, eu não estou, menosprezando as dores que cada um de nós temos nas nossas lutas e nas batalhas da nossa vida. É claro que não. Mas, meu querido, quem tem problema são os que não conhecem a Jesus. Porque a palavra incorruptível de regeneração, a regeneração ainda não aconteceu na vida destes. Essas pessoas têm problemas. E nós temos a palavra de solução. A solução habita em nós. E eu me torno um megafone dessas verdades transformadoras, geradoras de novos filhos, geradoras de novos discípulos. Amém? Essa é uma mentalidade que todo filho de Deus no Novo Testamento precisa desenvolver. Mas eu quero
lembrar você, só, mas bom, a gente tem que se manter puro e tem que amar mesmo aqueles que não merecem nada. Mas espera um pouquinho, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. O poder habita em nós. Amado, se você se abrir, Jesus, por favor, me planifica, encha a minha vida e o meu coração. Eu preciso de uma carga nova, de abraço, de aceitação, de amor mesmo, porque eu tenho o desafio de amar as pessoas. Aí Deus fala assim, isso, me pede, porque não tenta arrancar de você mesmo o que você não tem, porque o que você precisa está em mim. Então me busca que eu carrego você de tudo que você precisa. Uau, isso é muito bom. Não tem peso, não tem cobrança. Eu não posso dar o que eu não tenho, mas eu ando com aquele que tem tudo, que pode tudo, que é tudo. Amém? E Ele habita em nós. Então, Senhor, por favor, me dá força para dizer não a esta tentação, me dá força para dizer sim àquilo que é bom. Senhor, me dá força para me manter perseverante diante das injustiças e das maledicências. Senhor, me dá força, perseverança para continuar manifestando graça, honestidade, verdade no meio de um mundo que se diverte com a mentira, com o engano e com a manipulação. Eu preciso continuar sendo uma tocha viva que ilumina com uma luz divina as pessoas, sendo uma referência, mesmo que chame a gente de tonto, mesmo que chame a gente de ingênuo, mesmo que chame a gente de seja lá o que for, não importa, não importa. Não importa, o próprio apóstolo Pedro, em toda a sua epístola, lembra aos crentes disso, mostra o fruto do amor de Deus na sua vida, pela perseverança do amor. Fica firme aí, filho, mesmo que as pessoas não gostem de você, mesmo que as pessoas falam e façam mal para você, permanece firme no Senhor, porque se você perder alguma coisa, você só vai perder aquilo que você pode perder. E não tem nenhum problema você perder o que você pode perder. Porque você não pode perder o que você não pode perder. E o que de fato importa para nós é aquilo que eu não posso perder. E que está em nós. E que tem a ver com a presença de Deus em nós. Que tem a ver com a minha identidade em Cristo. Uma identidade que Ele me deu. Ele me deu. É Ele que me faz ser um filho, porque eu estou nele. Amém? Tem sentido isso tudo? Tem sentido? Então, no dia que você está fraco, você lembra o seguinte: Pai, no meio de lutas e fraquezas, me ajuda a continuar sendo puro e santo, e me ajuda a continuar amando, e fazendo as coisas certas e dignas, para dignificar o Teu nome na minha vida, em tudo que eu sou, em tudo que eu faço. Senhor, me dá essa força, e quer saber de uma coisa? A força vem. O poder se manifesta. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, que a gente entra para as guerras já sendo mais que vencedor. Cai para cima. Vai para cima. A gente já entra vencedor no negócio. E se eu perder alguma coisa? Eu só vou perder o que eu posso perder. E está tudo bem. Está tudo certo. Amém? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Entenda, amados, eu quero voltar a falar, entenda, isso não é uma mentalidade de falar assim, vamos viver bitolado, pensando no céu e esquecer de tudo aqui na terra, né? Não é isso, amém, gente? Há muita inteligência nesse texto sagrado, há muita inteligência na vida dos crentes. Há muita inteligência espiritual em tudo isso. A gente vai sim trabalhar e fazer tudo que a gente precisa fazer, cuidar bem de casa, cuidar bem da família, cuidar bem do seu carro, tá? Trocar de carro sim, fazer o que você pode fazer, multiplicar suas riquezas, você faça tudo isso, desde que isso ocupe o lugar certo no teu coração. E não se transforme na grande finalidade da sua vida. Amém, gente? Então vai para as cabeças mesmo, vai para cima, arrebenta, vai para cima, prospera, constrói, faz as coisas, porque em tudo que eu fizer, eu quero que seja só um instrumento para os propósitos eternos,
porque tem uma palavra de poder, geradora de novos filhos do reino, que está em mim. Uma palavra geradora de transformação, uma palavra geradora de salvação de casamentos, uma palavra geradora de salvação de famílias, que está em nós. Amém? Essa palavra entra nos corações e promove transformação. O texto segue dizendo, no verso 24, pois toda a carne é como a erva. E essa expressão é uma menção de uma profecia de Isaías, capítulo 40, que é repetido por Tiago, no capítulo 1 também. Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Está percebendo como Pedro está lidando com essas duas coisas? Aquilo que pode se perder e aquilo que é eterno. Amém, gente? Então, ele está relembrando essas coisas para continuar investindo na construção de uma mentalidade cristã que tem a ver com um time de gente, um exército de gente que vive pelos propósitos eternos. Amém, queridos? Muito bem. Tem alguns textos que eu me referi, Isaías 40, Tiago, que eu me referi. Eu quero ler 1 Pedro, agora capítulo 2, os versos 9 e 10. Dentro desse trabalho de Pedro, de construir mentalidade quanto à nossa identidade. Amém, gente? Quanto à nossa identidade. Somos filhos do reino para cumprir propósitos do reino. Quando ele chega no capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim, vós, porém, sois. Sois é a identidade. Amém, gente? Amém? Estão comigo? Sois é a identidade. Vós, porém, sois raça eleita. Nós somos eleitos em Cristo, Jesus é o eleito. Sois sacerdócio real. Sois nação santa. Sois povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha como ele dá uma resumida geral no verso 9 aqui de 1 Pedro 2, e tudo isso nós falamos. Amém? Dá para perceber isso? Dá para perceber? Nós fomos resgatados, a mensagem do Evangelho chegou a nós, nós nascemos de novo, entramos num processo de transformação, de purificação, nos tornamos pregoeiros dessa mensagem transformadora, e também Deus nos fez sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Aleluia. Pertencimento. Sensação de pertencimento, nós pertencemos, não estamos soltos na existência, nós pertencemos, sensação de pertencimento. E esse povo de propriedade exclusiva de Deus tem uma finalidade, proclamar essas verdades transformadoras, proclamar essas virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes nem erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, gente? Essa mensagem, ela é maravilhosa, porque ela define quem a gente é. Amém? Então, nós que somos regenerados, que somos filhos de Deus, santos, puros, em processo de santificação e purificação, andando com aquele que é o santo, andando com aquele que é o puro, nós temos um propósito a cumprir, é continuar proclamando essa verdade transformadora, geradora de transformação, geradora de novos filhos. Amém? Fica de pé, vamos orar. O que me chama a atenção nesse texto, e isso foi enchendo o meu coração e me deu vontade de repartir com você essas verdades,
quase numa exposição, palavra e versículo, sem muita estrutura até, é como o Novo Testamento, e nesse texto, nessa porção, o apóstolo Pedro se esforça para ensinar os crentes da Ásia Menor a pensar como cidadão do céu, a pensar a vida como filhos do reino. Amém, gente? Se você sabe quem você é e quem Deus fez de você, meu irmão, o inferno não pode te parar, os demônios não podem fazer nada. Eu estava ouvindo umas músicas com meu neto esses dias. Quem conhece DJ Alpiste? O Zé conhece. Os mais antiguinhos conhecem. DJ Alpiste, matador de demônio, né? Ele era um viciado há muitos anos atrás. Ele era um viciado, um cantor de rap, e ele se converteu. Jesus salvou ele de tudo, salvou do crime. Essa palavra entrou nele, e ele se converteu, e ele virou um rapper de Cristo. No Brasil, provavelmente, foi o primeiro rapper de Cristo que evangelizava com rap. E tem uma das músicas mais famosas do DJ Alpiste. Ele falou assim: DJ Alpiste, matador de demônio. Eu não vou fazer, tá? Eu não vou me passar esse mico, né? Essa vergonha alheia de cantar um rap para você. Mas na música, ele fala assim: DJ Alpiste, matador de demônio, né? Quando você vem, quem tem medo é quem não te conhece. Eu já venci você e vou vencer. Agora você está enroscado. Ele usa outras palavras, né? Agora você está perdido porque eu vou para cima de você. Você vai perder porque você já perdeu todas as guerras e todas as batalhas. Eu vou para cima, sou matador de demônio. Pensa num negócio legal. Meu neto tem 3 anos, ele curte DJ Alpiste. Mas é muito interessante. Ou seja, quando o crente tem a mentalidade do reino de Deus, ele admite as suas fraquezas, mas ele sabe que a semente que está nele é incorruptível, que o Espírito que está nele é o Espírito do Todo-Poderoso. Meu querido, há força extra que vem sobre você, há um poder extra que vem sobre você, há uma fé extra que vem sobre você, há um ânimo extra que recai sobre você, há uma carga disponível de amor, de poder, de realização, de inteligência que vem do céu sobre você, quando você sabe quem você é. Amém, queridos? Aí você quer que o reino de Deus venha. Aí você está interessado com o que Deus quer a respeito do norte pioneiro. Não importa o que um falou, outro falou, não sei o que, nem quero saber nada disso. Eu só quero saber o que Deus quer para o norte pioneiro. O que Deus quer. Hoje eu preguei numa igreja da cidade aqui de manhã, eu mencionei um pouco sobre isso. O que Deus quer para Cornélio Procópio é só isso que me interessa, porque lá atrás alguém falou que isso, que aquilo, eu não quero nada. Eu quero o que Deus quer para Cornélio Procópio. Nós somos os filhos do reino nessa terra, que vai fazer diferença na nossa geração. Porque aquele que traz à existência todas as coisas e dá sustentação a tudo que existe, habita em nós. E tem uma missão que precisa ser cumprida. Amém? Tem sentido tudo isso que eu estou falando para você? Ora, baixa a tua cabeça. E o que Deus falou com você? O que tem sentido para você? O que ministrou mais ao seu coração? Conversa com Deus sobre isso. Conversa com Deus. Se você precisa de uma nova mentalidade, se você ainda tem pensado muito, raciocinado e tem desenvolvido uma mentalidade ainda de filhos da perdição, de gente do mundo, né? Se você ainda pensa igual todos aqueles que não são filhos de Deus e você precisa de uma renovação mental, então diz isso para Deus. Se você precisa que o Espírito Santo confirme a tua identidade,
porque de repente você tem problemas com identidade, porque até hoje é inseguro, se sente inferiorizado por tantas coisas, até emocionais. Então, Espírito, eu preciso que o Senhor toque no meu espírito, que o Senhor reafirme a identidade que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Então peça isso a Ele. De repente, você está vivendo para você mesmo, e se botar num papel, por que você vive, por quais alvos você vive, quais os motivos de você viver. Se você responder tudo em coisas que podem apodrecer com o tempo, que podem se gastar com o tempo, que podem se perder com o tempo, então você precisa rever os propósitos da sua vida. Você precisa viver e existir por aquilo que não se perde, por aquilo que é eterno. Amém? E de repente, você pode chegar a uma conclusão, em alguns: olha, eu de fato não estou entendendo ainda direito as coisas no Evangelho, eu preciso ler a Bíblia um pouco mais, eu preciso aprender a pensar como os filhos do reino pensam. Eu quero aprender a pensar como os filhos do reino pensam. Então, Pai, me ajuda agora. Vou passar a ler a Bíblia a partir de amanhã, segunda-feira, e eu quero que o Senhor me ensine a pensar como um cidadão do reino dos céus. Eu não sei qual é a tua necessidade, o que você vai pedir ao Senhor, mas seja o que for, o que o Espírito tenha ministrado ao teu coração, fala com Ele agora, você, e coloca para Ele o que está no teu coração.